Boa tarde, seja bem-vindo à Opinião Pública. O Bloco de Esquerda questionou o Ministério da Agricultura sobre a reprovação de candidaturas para a limpeza de matas e prevenção de incêndios. Capolas Santos diz que vai resolver o assunto o mais rapidamente possível, com reforço financeiro até ao final do ano. Em causa estão centenas de candidaturas a fundos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural. Candidaturas que, em alguns casos, foram reprovadas, noutros não receberam sequer resposta do Ministério da Agricultura. O Bloco de Capolas Santos quer saber quais são as prioridades do Governo e por que motivo não existe verba para fazer face às candidaturas para subsídios para a limpeza de matas e prevenção de incêndios. Nós tivemos conhecimento de que projetos que tinham todas as condições, cumpriam todos os requisitos para andarem para a frente e que tinham a ver com a prevenção de incêndios e a intervenção na floresta, uma parte deles não foi financiado, porque embora cumprissem todos os critérios para serem financiados, não houve depois disponibilidade financeira do Estado suficiente, quando de facto esses fundos existem e devem ser gastos. 46 11 48. E de imediato seguimos em direto para Leiria. Boa tarde, Nelson Mateus, para conhecer o caso de alguém que tem um projeto de limpeza de matas e floresta, mas que ainda não teve qualquer resposta ao pedido de apoio. Precisamente, nós estamos em Marrazes, aqui em Leiria, na cidade de Leiria, estamos ainda no limite praticamente da malha urbana de Leiria. Isto que vemos nesta altura é conhecida aqui na região como a Mata de Marrazes, é uma área florestal que tem cerca de 80 hectares e para gerir esta área florestal, que penso que pela imagem já podemos perceber que não tem ar de estar a ser alvo de grandes trabalhos por enquanto, para gerir esta área florestal, a Junta de Freguesia contactou uma associação, a PINHA, que é a Associação de Produtores Florestais aqui de Leiria, e connosco está Henrique Damásio, que é desta Associação PINHA. Tal e qual, é preciso, e por isso é que existem estes apoios, é porque alguém na Europa considerou que o estado em que estavam as florestas em Portugal carecia de um apoio financeiro para tornar as florestas mais bem geridas silviculamente. Portanto, é desse tipo de trabalhos que é necessário fazer, um trabalho de fundo, como dizem bem, para que depois então se consiga ir mantendo esses povoamentos num ótimo estado de saúde. Exemplo só, como nota, deixem-me só dizer-vos que ao longo deste direto fomos ouvindo coisas que pareciam tiros, são mesmo tiros, porque nós estamos aqui a poucas centenas de metros de um campo, aliás, agora voltaram a ouvir-se, tiro aos pratos, nós estamos aqui a poucas centenas de metros de um campo de tiro que existe aqui junto a Leiria, precisamente ao lado desta mata, por isso os tiros têm essa explicação. Voltando aqui à questão da mata, é importante explicar que este trabalho, como ouvimos, esta candidatura arrancou já em 2014, estava previsto que a candidatura prevê que os trabalhos demorem 2 anos e significa na prática que a proposta seria que os trabalhos tivessem sido feitos ao longo dos anos de 2015 e de 2016. Como a resposta para a candidatura nunca chegou, nada foi feito e a mata, como se pode ver, está no estado em que está. São 80 hectares de floresta que estão aqui praticamente dentro da cidade de Leiria. Foi um exemplo que nos serve perfeitamente para esta conversa, para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar esta tarde e de que tipo de investimento é preciso fazer na floresta e o que é preciso fazer no terreno exatamente. É nosso convidado Ricardo Ribeiro, presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Muito boa tarde. Já vimos aqui que é um trabalho, e como dizia o entrevistado, o Nelson Mateus, é um trabalho que demora. 2 anos ainda demoram um bocado, tratar as árvores todas, e percebe-se que a algum momento isto vai ter que começar. Se isto for atrasando, e falávamos há pouco dos projetos que estão pendurados desde 2014, se isto demora mais tempo a arrancar, vamos ter problemas iguais. Não vale a pena ordenar a floresta sem fazer este trabalho de limpeza e cuidado. Sem dúvida. Contudo, há aqui 2 ou 3 questões que importa como questão prévia. Este projeto, enfim, que se tem vindo aqui a falar, não se destina exclusivamente às questões não bióticas, aos agentes não bióticos de proteção, portanto, para proteger a floresta dos agentes não bióticos, que é os incêndios, etc.
destina-se também aos bióticos, o caso do nemátodo do pinheiro, as pragas, sim, como ouvimos etc. ali. Exatamente. Tratar as árvores que estão doentes. Exatamente. Pronto. Porque elas também alimentam as chamas. Acaba por alimentar e acaba também por se transformar em combustível. Contudo, e portanto esta é a primeira questão. A segunda questão é que havia uma dotação total, e nós vamos voltar aqui à questão, estes projetos não estão parados agora, há 6 meses nem há um ano, muitos são de 2014 e até provavelmente no caso que ouvimos era 2014. O caso em concreto era 2014 e portanto, este problema dos incêndios também devia ser um problema que devia estar a ser tratado há 10 ou 15 ou 20 anos, portanto, há aqui uma problemática, e já vamos falar deste caso em concreto, há aqui uma problemática que não se resolve só por si com um projeto destes, porque isto é um projeto de média e longa duração, são ações de média e longa duração que resultariam numa boa floresta e sustentável. Eles têm é que arrancar. Exatamente. Quanto à questão, nós tínhamos, portanto, este programa agora tinha cerca de 60 milhões de euros, 59,5 de dotação total, e este governo aprovou, ao contrário do que aconteceu no anterior, aprovou 21,5 milhões, o que dá mais ou menos 40%. E o anterior aprovou quanto? Não tenho essa informação, mas pelo que eu percebi deste projeto aqui em concreto, em 2014 arrastou-se para 2016. Portanto, penso que o valor que estava em causa era bastante menor e a quantidade de projetos era bastante menor. O problema é que, como não houve em 2014, 2015 a problemática dos incêndios, provavelmente esta questão não se colocou em termos públicos. Sabemos agora também que foram submetidos 1.346 projetos, dos quais foram aprovadas 257 candidaturas, e que o ministro Capola Santos diz que agora em breve vai reativar o processo. Há aqui um pormenor muito importante, que é os projetos para o programa 2020, são fundos comunitários, mas o Estado português, o Estado de cada país tem que contribuir com uma parte. Pouco. Por isso é que eles demoram tanto tempo a desbloquear. E por isso é que há esta questão de falta de orçamento para participar. Porque não é a União Europeia que dá o dinheiro na totalidade. O Estado tem que se envolver e, ao envolver-se, tem que investir. Tem que investir, mas estes projetos, atenção, que estes projetos também são fiscalizados pela União Europeia e tem que haver alguma atenção por parte da entidade que faz a gestão deste dinheiro e destes projetos para aprovar os projetos que sejam coincidentes com os objetivos do projeto global aprovado na União Europeia. Sim, tem que ser um bom projeto. Exatamente, porque senão sujeitamos a ter que Portugal devolver o dinheiro à União Europeia. Mas resposta nenhuma não é dizer se o projeto claro é bom ou não é, mas atenção, ou responder Teresa, dizendo não há dinheiro para fazer, atenção, também não é... Houve respostas. Houve de 21 milhões e meio de projetos aprovados, ou seja, de valor. Houve 257 candidaturas aprovadas e ficaram cerca de 800 por aprovar. Nós não sabemos dessas 800 quantas é que tinham sustentabilidade e credibilidade para ser aprovadas. Sabemos pelo Bloco de Esquerda que houve respostas a dizer que não havia... Não havia verba. E, portanto, por isso é que eu estou a dizer, este programa... Vamos pôr a questão de outra maneira. Se em 2014 tivesse feito isto, o programa em 2014 aprovava metade da verba da dotação, em 2015 metade da verba e estava o programa concluído. Estava em marcha. Estava em marcha. Portanto, a questão é que teve sempre a empurrar. Desta vez, há uma coisa que fica clara. A dotação dos tais 60 milhões, 59,5, foram utilizadas em quase 50%. O que me parece interessante. Podemos é discutir aqui se os 60 milhões eram suficientes ou não. Mas essa é uma questão que não está aqui em causa. E agora que eu queria também, antes de começarmos a ouvir os telespectadores, uma avaliação sua a esta conta, deste caso em específico. Estamos a falar de 80 hectares, desde que ouvimos. 80 hectares, 430 mil euros já com IVA. Sim. É uma verba perfeitamente muito interessante para podermos melhorar. Sim, mas não parece uma coisa na ordem dos milhões, não é? Claro que não, mas repare, isto é, grosso modo, 430 mil euros com IVA, meio milhão. O que queria dizer que meio milhão para 257 candidaturas dava 125 milhões. Portanto, a grande questão é, os 60 milhões chegam ou não?
Pronto, e eu penso que foi isto, não devem chegar. Penso que foi isto que o ministro Capola Santos quis dizer, que ia reforçar e avançar para uma segunda fase. Pronto, o que me parece correto. De qualquer maneira, há aqui uma diferença que é importante dizer entre aquilo que se passava em 2014 e o que se está a passar agora. E isso é importante. E deixe-me só dar aqui... E esperemos que daqui para o futuro seja diferente, porque já lhe vou colocar a questão da floresta se dá votos ou não, e se agora descobrimos que de facto esse é um dos problemas. É importante investir nós temos floresta. Aqui, por exemplo, o deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, trouxe-nos aqui uma questão que me parece interessante, bem colocada e que de alguma forma vale a pena discutir. Mas nós temos outras situações. Por exemplo, ainda há pouco um deputado do PSD, o Duarte Marques, acusou a ANPC de mentir relativamente à utilização dos meios aéreos e também à difusão por parte do comandante nacional de meios só para o distrito. E isto não é forma de fazer política. Porque se o seu deputado tivesse a curiosidade de tentar perceber porque é que os meios aéreos não estão todos empenhados ao mesmo tempo, percebia que os meios aéreos têm que ir atestar do agente extintor, têm que atestar o combustível. Há meios aéreos que estão cerca de 2 horas para atestar o abastecimento de combustível e têm que recarregar o agente extintor como a água, e que não podem estar 24 horas sobre 24 horas todos empenhados. Houve a Imação, tiveram empenhados 13 meios aéreos que, em simultâneo para 15. Isto num só... portanto, isto para dizer o quê? É muito importante que os agentes políticos, nomeadamente com responsabilidades, o caso deste deputado e o caso do deputado do Bloco de Esquerda, que me parece duas posições, uma interessante, outra, na minha opinião, pouco interessante e até um bocado descabida, que fazem com que a discussão depois não seja levada para campos sérios. E, portanto, é muito importante, e eu aqui, o deputado Pedro Soares colocou a questão de uma forma concreta, clara, e que vale a pena discutir. E eu penso que é isso que estamos aqui a fazer com muito interesse. E antes de avançar para os telespectadores, queria só um comentário seu a respeito de se este ano, isto foi uma questão que já respondeu aqui, nós já tivemos a ocasião de falar sobre isto, se este ano nos serviu de emenda para sempre, da forma como nós, pelas piores razões, por um ano traumático como este foi, nós vamos repensar a floresta. Porque todos os anos de incêndios, eu tenho convidados e falo desta questão, e há sempre um que me diz, a floresta não dá votos, as pessoas no inverno esquecem, portanto o investimento acaba por ficar na gaveta, ou o interesse. A nossa pressão enquanto cidadãos... Teresa, disse aí uma frase que é isso mesmo. As pessoas, durante o inverno, esquecem. Mas não é só, repare. Eu convido os telespectadores, agora que vão na estrada, durante a próxima hora, a percepcionarem a quantidade, desculpe, não há outro termo, isto não é o correto em televisão, mas de imbecis, não há outro termo, que atiram beatas pela janela. Portanto, isto é inaceitável do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da humanização da nossa vida no mundo, e que sistematicamente acontece. Depois há aqui outra questão. Quantas pessoas é que nos estão a ver aqui e que eu convido a irem à janela das suas casas, verificarem se têm os 50 metros da faixa de gestão de combustível? E, portanto, nós não ligamos, não é só no inverno, não ligamos também agora. Porque, repare, depois do que aconteceu em Pedrógão, nós continuamos a ver numa série de outros incêndios, por exemplo, eu ainda agora estava a falar aqui no incêndio de Mação, com os 15 meios aéreos envolvidos, mas nessa altura, no dia 16, estavam outros 100 incêndios ativos. Portanto, o dispositivo está sistematicamente a ser levado ao limite. E, portanto, as pessoas, apesar de tudo isso, dos 60 e tal mortos, dos feridos, dos bombeiros que morrem, porque esta é uma outra questão que importa dizer aqui, os bombeiros estão sempre na base da pirâmide e são sempre os sacrificados da incúria, da incompetência. Eu espero que no próximo ano estas mortes não sejam em vão e que pelo menos pressionem as pessoas e o Estado e os agentes, os players deste setor, a refletirem, a tomarem medidas drásticas. A questão do emparcelamento e do cadastro da floresta é determinante. Só para terminar, há aqui um aspecto que nós temos que começar a trabalhar e que se cruza com estes projetos, que não é só falar da limpeza das florestas e da recuperação das florestas, mas essencialmente tornar isso sustentável. Como é que se faz? Permitindo que a floresta comece a ter valor para os seus proprietários. E isso passa por medidas até ambientais, como a compostagem municipal. Quais são as câmaras que pensaram nisto? Portanto, há toda uma discussão em torno deste setor dos incêndios.
a anteriori dos teatros de operações, que importa discutir e que estes projetos são bem-vindos. Fósforo, uma criança apaga. Uma fogueira, 2 ou 3 homens, mas o incêndio de uma floresta é difícil apagá-lo, já que a água, em contacto com as chamas que chegam a atingir no seu interior, provavelmente temperaturas muito elevadas, a água, dizia eu, ao contacto com as chamas, passa rapidamente do estado líquido para o estado gasoso e isso equivale a que elas não consigam fazer o que era desejável, apagar o fogo. Eu, quanto a mim, só vejo 2 maneiras eficientes, uma delas muito difícil, que é limpar o mato à frente do incêndio. Limpar o mato com diversos materiais, ou serras mecânicas, ou ancinhos, ou qualquer coisa. Ou então a utilizar o vento. O vento dirigido para as chamas obriga as chamas a mudarem de direção para áreas já ardidas e o incêndio extingue-se. Era tão fácil, em lugar de... Eu agradeço-vos muito ter conseguido esta ligação, mas eu não estou nada de acordo com esse senhor que está aí não sei, não me apercebi do nome dele. Ricardo Ribeiro. É isso? O nosso convidado? Sim. Ricardo Ribeiro. Sim, Ricardo Ribeiro. Ele tem razão quando diz que uma beata atirada de uma janela de um carro pode fazer um incêndio. Pode fazer, mas não é estes incêndios que são feitos com beatas de cigarro. Desculpem lá. E agora eu quero dizer outra coisa. Será possível que este país tão pequenino, com uma área tão pequenina, nós tenhamos a nossa mata toda ardida? Isto é horrível em pleno século XXI. Eu odeio isto. E os nossos políticos que não se limpem e que não atirem... Perdemos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, minha senhora. Eu queria dar a minha opinião. Eu queria fugir um bocadinho ao âmbito do programa, só para dizer 2 coisas. Eu estou cansado dos incêndios. Os incêndios só existem, minha senhora, os incêndios só existem porque alguém os chega. Não há nenhum incêndio que comece sozinho. A minha experiência de vida de 70 anos diz-me que não há incêndio nenhum que comece sozinho. Já vamos falar da questão dos incêndios, como é que é fogo posto, se não é fogo posto, e aqui uma questão que nos deixaram os cientistas durante esta longa discussão que tem durado o verão todo, sobre os fogos, que o incêndio faz bem à floresta. O incêndio também é uma forma de regenerar a floresta e muitas vezes ele é espontâneo, de facto, mas esse é o incêndio bom para a floresta. Já vamos falar disso com o nosso convidado. Luísa Moraes, Liga de Lisboa. Luísa, boa tarde. Queria dar a minha participação e dizer que isto é uma pouca vergonha. Eu acabava com os incêndios assim. Todos aqueles que fossem apanhados a pôr os incêndios, eles não iam presos, eles iam a apagar os incêndios até lá ficarem, porque os outros depois já tinham medo. Assim... Está a participar é o seguinte, a floresta, quem trata de uma árvore é a mesma coisa que trata de uma criança. Uma árvore que precisa de 30 anos e durante esses 30 anos essa árvore tem que ser protegida. Não adianta gastar dinheiro a fazer reflorestações que daqui por 10 anos vai arder. Exato. Isto não há outra alternativa se não limparem. Isso é para arder daqui por 1 dúzia de anos ou pouco mais. Há uma razão fácil que os incêndios não se propagam com tanta facilidade, que é a limpeza. Aquelas pessoas que lhe arderam as casas, eu gostava de lhe perguntar se eles limparam à volta, se eles chamaram alguém para limpar aquilo à volta. Portanto, eles também são culpados, toda a gente é culpada dos incêndios. E há uma maneira fácil de resolver esse problema. E não é preciso andar aqui atrás dos dinheiros, das verbas, essas coisas todas. Porque toda a gente pensa em dinheiro. Mas há uma maneira fácil, arranjar a maneira, os guardas florestais, quando os houverem, ou alguém da junta da freguesia, ou até os bombeiros que no inverno estão metidos na casota, não fazem nada, passam pelas localidades e dizem ao seu fulano, isto é para limpar.
Nós falamos, há espécies que são protegidas, quando falamos de limpeza não é tipo cimentar a floresta, é fazer o que aquele entrevistado, o Nelson Mateus, dizia, que é tratar das árvores, e de facto este telespectador dizia bem, como um ser vivo que é, ele tem que ser limpo, tem doenças, tem que ser tratado, se não está em condições, tem que haver um abate seletivo para preservar toda a fauna, toda a flora e manter o organismo vivo que é a floresta, não é? Sim, e não é tirar, as pessoas fazem muita confusão quando nós falamos de limpeza, é tratar, porque é um trabalho contínuo. Eu, enquanto comandante de um corpo de bombeiros, também gostava só de dizer uma questão sobre o João Ribeiro. Concordo, aliás, o João Ribeiro diz aqui uma série de coisas que eu ando a dizer há anos, mas só uma precisão. Os bombeiros de inverno fazem muito. Não combatem incêndios, mas, por exemplo, combatem inundações, ventos fortes, condições meteorológicas, e é bom salientar acidentes. Que sempre a seguir a uma época de grandes incêndios, a terra fica debilitada e depois os riscos é que se alteram, mas a mobilização dos incêndios, dos bombeiros, são muitas e todo o ano há, infelizmente, trabalho para os bombeiros. Mas a questão central que o João Ribeiro nos trazia aqui, e bem, cruza-se com uma proposta que a Aspro Civil, a Associação de Técnicos de Proteção Civil, da qual eu sou presidente, tem vindo a fazer, é que é necessário criar equipas de prevenção de incêndios florestais, com as juntas de freguesia, com o Estado, com a NPC... Mas isso vai bater naquela questão que nós tínhamos falado há pouco, de a floresta não dá votos, e eu volto a retomar isso, porque é preciso que as pessoas se envolvam nessa necessidade, porque quando o Ministro Capolas Santos, ou o Presidente da Junta, ou o Presidente da Câmara, decidir investir e contratar e pagar e tirar do orçamento esses ordenados, esses 4 ordenados dos 4 vigilantes, as pessoas perceberem isto é prioritário, não é? Claro. Portanto, temos nós todos também... É que as pessoas não valorizam, eu não estou aqui a fazer a apologia da política de florestação deste ou daquele governo, mas isso tem custos. Tem custos, e repara uma coisa, portanto, por exemplo... Ou as pessoas se envolvem nesses custos, ou, de facto, mais uma vez, investir na floresta não dá votos. Portanto, Claro, mas repara uma coisa, muitas das vezes somos confrontados com algumas questões que temos já vindo aqui, isto não há, como disse um telespectador, isto não é nada de novo, repare. O planeamento da floresta ao nível da sua segurança é fundamental. E se nós repararmos, os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, nem todos os municípios têm. Por exemplo, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande não tem plano municipal de defesa da floresta contra incêndios. Eu não me vou cansar de dizer isto. Não tem plano operacional municipal da defesa da floresta contra incêndios, nem uma nem outra. Será que isto teve alguma relação com o que aconteceu? Pode não ter uma relação direta, mas facilitou. Portanto, as pessoas, como dizia o João Ribeiro, têm que olhar, ser as primeiras a olhar para os seus interesses. E esta questão, como dizia também alguém, não é preciso ser especialista. Se eu tenho em primeiro lugar, cumprir a lei. E depois é uma questão de bom senso. Entroncando esta questão na questão que a Teresa estava a colocar. Quando se pretende, do ponto de vista da prevenção, a intervenção na floresta e na faixa de combustível, nós não estamos a dizer para cortarem as árvores. Não. O que estamos a dizer é para limparem o mato fino. Porque o mato fino facilita a propagação do incêndio, aumenta a intensidade e facilita a ignição. Se eu não faço isso nas bermas, e aqui temos as concessionárias de autoestrada, e aqui também em Pedrógão Grande, onde eu estive, em Mação, onde eu também estive, e um pouco por todo o país, nós percebemos, agora andam alguns a fazer isso a correr, que as bermas não estão limpas. E as concessionárias recebem dinheiro dos utentes dessas vias e do Estado para as fazerem. Portanto, tem que se aumentar a vigilância, não só junto dos particulares, e aqui tem que salvaguardar um aspecto, ou seja, o Estado, para conseguir efetivar uma vigilância consequente, tem que ter uma resposta social para quem não puder. Porque se eu tenho uma casa, se tenho 2 idosos que têm o rendimento mínimo ou reformas baixas e tenho um quintalzinho com 300 ou 500 ou 600 metros junto a uma mata, se eles não têm dinheiro para fazer a limpeza... Quem o faça? E eu também não entendo porque é que as câmaras... Isso é uma questão recorrente, por acaso hoje ainda não tivemos ninguém, mas quando falamos de limpeza florestal e da época pré-incêndios... Sim, então podíamos apontar aí para essas 5 horas por aí. As câmaras podem ser facilitadoras 5 horas lá. Ter equipamento. Um abraço. As câmaras estão obrigadas por lei, eu vou repetir,
As câmaras estão obrigadas, nos termos da lei, a fazer coercivamente a limpeza dos terrenos públicos ou privados que na sua área de intervenção não o façam durante os primeiros meses. Nem que apresentem a conta. E depois apresentam a conta aos proprietários. É evidente que nós sabemos que isto depois cruza-se com a falta de dinheiro dos municípios, com a impossibilidade de fazer valer, de receber esse dinheiro, porque as pessoas muitas vezes nem sabem. E depois há aqui uma outra, e portanto as câmaras também não atuam. Mas depois há aqui uma outra questão. Repare, muitas vezes a limpeza de um terreno custa mais que o próprio valor do terreno. E, portanto, há pessoas que dizem, não, então para isso, então, fiquem lá com o terreno. E há muitos destes serviços que são altamente inflacionados, como bem sabe, e que o tempo que demora não é o tempo que é cobrado. Há que encontrar aqui também uma outra questão que já falámos aqui neste programa, que é criar sustentabilidade à intervenção do proprietário no seu terreno. E isto como é que isso se forma? Criando condições para criar valor na própria floresta. E isso em Portugal também não existe. Vamos continuar a ouvir os telespectadores. Joana Ferreira, Liga do Porto. Joana, boa tarde. Joana? Sim. Não estava a responder, eu pensava que a chamada tinha caído. Boa tarde. Estava a pôr a televisão mais baixa. Muito bem. Pronto, boa tarde assim ao seu convidado, que é diretor, que é dos bombeiros também, não é? Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Pronto, mas também está ligado aos bombeiros. Sim, também. Dou os meus parabéns novamente aos bombeiros, fazem um trabalho e acho que deviam ser muito bem pagos. Eles têm que vir e reclamar, porque realmente andar ali perto das chamas, portanto eles têm que ser muito valorizados. Pronto, isso é o primeiro ponto, e eles que reclamem, que peçam aumentos porque merecem. Segundo ponto, eu acho que também não é a distração, como dizia aí o seu colega, que o convidado, que um fósforo, isso também há assim pessoas desatentas e tal, mas isto tem mão e portanto haviam de punir, bem punidos os que... Começar. Eu já ouvi na primeira peça que o tal projeto de 430 mil euros mais IVA, que não foi aprovado, mas a certa altura o senhor dizia que a comunidade europeia sabia que era preciso olhar para a floresta portuguesa. Bom, toda a gente então sabe que a floresta portuguesa precisa de ter uma intervenção bastante rápida. Bom, esse é o primeiro ponto. Todos nós então sabemos, e a comunidade da Europa, principalmente as pessoas que estão na área das finanças, veem isso como uma situação prioritária, digo eu. O segundo ponto, quando o seu convidado fala e disse a certa altura que existem 21 milhões disponibilizados, não sei quantos projetos, ou seja, entretanto diz que há uns 800 projetos. Eu agora pergunto, esta é a minha primeira pergunta a vocês, não será projetos a mais? Será que as associações para essa intervenção florestal portuguesa juntavam-se os projetos todos, escolhia-se os que eram realmente melhores e íamos debruçar-nos sobre eles e pô-los em prática? Penso eu. Um outro aspecto, segurança e intervenção. Há tantas empresas de segurança que têm os seus efetivos, mais efetivos que a PSP, pessoas que agora precisam ter licenças na vigilância privada para espetáculos, concertos, módulos, chamados módulos de segurança, que esse senhor, como bombeiro, deve estar a par disso. Então não se pode criar nas empresas de segurança os tais módulos para guardas florestais, uma vez que os governos, não só este, como se calhar os outros todos, aboliram os guardas florestais. Criar essas pessoas que trabalhem. Eu, por exemplo, gosto muito da natureza e tive algum tempo na zona de Cantanhede, de Ira, Tocha. Tem mesmo que denunciar e é nossa obrigação. Domingos Silva, Liga da Amadora. Domingos. Então, muito boa tarde. Boa tarde. Então vamos lá ver. Isto já parece mais um disco riscado que outra coisa, né? Porque isto é sempre a falar do mesmo, sempre a falar do mesmo. E agora estamos a falar que não há dinheiro para a defesa da floresta. Ele haverá. Não querem é gastá-lo como deve ser. Porque se nós formos a pensar bem, as câmaras têm dinheiro para embelezar jardins, para embelezar ruas, para embelezar praças e outras coisas assim do género, mas para estas coisas nunca há dinheiro. Ou seja,
enquanto houver aviões para apagar incêndios, meus amigos, nós não vamos a mais lado nenhum. Para dar tempo ao Ricardo Ribeiro falar dos incendiários, que toda a gente fala dos incendiários de forma mais fora Vamos lá falar aqui com dos direitos. Deixe-me só ouvir aqui o Silvio Correia, porque ele está em linha e eu assim escusa de esperar mais tempo. Silvio Correia, liga-te com de imediato. Quem é que lucra com os incêndios? Há alguém que lucra? Muita gente aqui a falar dos meios aéreos, dos contratos dos meios aéreos que são elevados e que dão muito dinheiro a ganhar a estas empresas e, portanto, é do interesse destas empresas que haja incêndios. Este raciocínio que alguns telespectadores têm faz sentido? Tem alguma... Sim, há sempre alguém que lucra, seja com o que for, ou seja, quando as pessoas... Na prevenção também lucram muitas empresas. Sim, mas repare, quando as pessoas morrem, as funerárias lucram, quer dizer, a questão é um bocado esta. Não, mas o que acontece... quer dizer, eu percebo, já lá vamos. Se há aqui um interesse perverso... É assim, para ser perverso teria que haver uma relação entre essas empresas e esta realidade. Eu não consigo comprovar isso aqui, como é óbvio, não é? E, portanto, a relação que há de lucrativo tem a ver com a atividade normal, ou seja, os construtores civis que vão construir as casas que arderam também lucram, mas isso não quer dizer que sejam eles a atear os incêndios. Portanto, há de facto, e é verdade, um negócio à volta destas realidades, seja de incêndios, seja de inundações, seja de acidentes de viação, há de facto. Agora, estabelecer uma relação, isso compete à polícia, mas os factos... que as empresas, repito, as empresas que vão fazer a reordenamento da floresta, a prevenção dos incêndios, a limpeza da floresta, também elas ganham dinheiro, não se calhar, claro, mas se calhar até deviam ter, está bem, mas se calhar até deviam ter mais trabalho, porque a questão é que não as contratam o número suficiente. E o que nos traz aqui esta tarde é exatamente. Isso, agora repare, nós temos na última semana, segundo o Sr. Comandante Nacional, nós tivemos 38% dos incêndios, das ignições, de forma noturna. Obviamente que isto levanta uma questão. Não há calor, a umidade está maior, portanto, deveria de haver menos incêndios. Mas 40% quase foram de forma noturna. Isto leva-nos para uma interrogação do porquê. Alguém tem que investigar isto. Depois, em termos objetivos, os dados, e é importante nós percebamos disto para também não entrarmos aqui em teorias da conspiração. 97% dos incêndios são antropogénicos, ou seja, são de origem do homem. Desses, 40% são por negligência, ou seja, pessoas que fazem a ignição sem ser intencional. 30% é intencional. Desses 30%, uma boa parte é de pirómanos, portanto, pessoas que têm a doença, um distúrbio e que os leva a estas ações. Portanto, 30% dos incêndios têm origem intencional e os outros 30% têm origem desconhecida. Estes são os factos. Portanto, a outra questão que importa em termos telegráficos, até para dar aqui alguma resposta a algumas questões, era, também gostava de me referir à senhora que falou, à Rosa do Ribatejo, que falou relativamente às beatas. Rosa, é importante que perceba, as beatas incendeiam e bem, e fazem incêndios destes. Obviamente, o que a Rosa diz, e que também tem razão, é que estes incêndios todos não se devem às beatas. Portanto, mas estávamos a falar da cidadania e as beatas sim incendeiam. Terceira... Queria que falasse dos incendiários, se deve haver cenas mais longas, porque o programa está a chegar ao fim, eu queria que falasse. Depois, relativamente à questão dos incendiários, nós temos um esforço policial e de investigação muito grande no último ano, aliás, com detenções que chegam já às várias dezenas e medidas. Colocar os incendiários em espaços confinados, seja em casa, na prisão ou de forma controlada, com pulseira eletrónica ou o que for, na minha opinião, faz todo o sentido, porque limita o acesso deles aos meios de ignição. E que, portanto, parece-me a mim. Agora, eu continuo a achar o seguinte, a resposta ao problema dos incêndios está na prevenção, essencialmente ao nível do planeamento da floresta, da compartimentação, do levantamento cadastral e da sua limpeza, não só no seu interior, mas também no seu, na sua envolvente. Por fim, a questão da política versus interesses. Muitas das vezes nós apercebemos, e eu com muita tristeza, que esta questão dos incêndios,
que é uma questão de Estado, quando eu ouvi alguns dirigentes políticos dizerem que a população não acreditava no Estado, que não as defendeu, isto é uma questão de Estado, não pode ser colocada assim. Ou seja, não pode haver um deputado que vem dizer uma coisa gratuita como esta para um diário, dizer o Comandante Nacional só manda mails em força para o seu Conselho. Isto não quer dizer nada. Isto é uma arma, um argumento que, na minha opinião, é inóspito, não tem conteúdo e só leva as pessoas a discutir uma coisa que não tem interesse, quando o essencial é prevenção, prevenção, prevenção. Muito obrigada pela sua participação na Opinião Pública desta tarde. Fechamos aqui o programa. Já a seguir, notícias de desporto contigo, Cristina.